Glória a Jesus. Capítulo 1. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Rei de Deus. Eu creio. Glória Aleluia, glória a Jesus. É o nome de Deus. Que o Espírito Santo venha falar conosco em nome de Jesus. Amém. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Texto bem conhecido dos irmãos. Versículo 26. Deus abençoe a igreja, abençoe o ministério. 1 Coríntios Capítulo 1, 1, versículo 26 em diante. Amém? Irmãos, observai vossa vocação. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Em vez disso, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Ele escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que nada são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Quem diz amém? Amém. Pode sentar, amados, em nome de Jesus. Glória a Deus. Temos às 9h30, 9h35, uma reflexão da palavra do Senhor. O que já foi dito, né? Já ouvimos, de versículos e louvores. Glória a Deus, é uma bênção, é uma bênção. Eu estava conversando hoje com a minha esposa, eu queria cantar um louvor, mas por causa da hora, não vou cantar não. Não, pastor, Eu queria cantar um louvor. Obrigada. Esse louvor que é do meu CD. Pode louvar, meu pastor. Escuta, do CD Majestade Santa. Olha pra cá, crente. Os irmãos estão tudo conversando. Que Deus me deu em 2019. Foi uma promessa desde São Paulo, não é? Deus estava com o pastor lá e disse que eu iria gravar um CD quando a gente estava com um grupo musical e a gente se enveredou para a música, porque a gente tem um grupo musical para cantar e dançar. E a gente foi para São Paulo divulgar o trabalho lá, mas Deus quebrou todo o trabalho, né? Que a gente planejou, Deus desfez tudo e a gente conheceu o pastor Aldair. Da Assembleia de Deus, Fogo para as Nações, e lá na congregação, um convidado, era um pastor, o pastor convidou, a gente conheceu lá, Deus levantou esse pastor para nos ajudar, e Deus usou aquele irmão para dizer que eu, entre os dois, né, somente eu, iria gravar um CD para a glória do Senhor, e Deus fez, não é? 7 anos depois, Deus cumpriu, muita coisa aconteceu, atrasou muita coisa, mas Deus fez. E Deus usou até Iraldo para me ajudar, para gravar alguns trabalhos. E eu queria muito ter uma banda na igreja. Não quero ser pastor, não quero pregar. Eu queria pregar cantando, né? Esse era meu sonho. Não quero ser pastor, não quero nada disso aqui, nada. Mas Jesus convence a gente, não é? Para a gente aceitar o ministério. Mas eu amo louvar, né? Por meu canto, mais do que prego. Mas o Senhor é bom e Ele fez. E dentro dessa história, eu já estava falando com a minha esposa sobre isso aí que eu lembrei, que Deus usou lá em São Paulo em 2010, né, 15 anos atrás. E foi mesmo, Deus fez. E Deus usou uma irmã, era kardecista, depois ela se converteu, ganhei ela para Jesus. Eu convenci ela de que Allan Kardec era um endemoniado e estava nos infernos, e que ela saísse na mesa branca e viesse, não é? Para a mesa vermelha de Jesus, o sangue do Cordeiro. E ali ela se rendeu e ela veio para Jesus. Ela se converteu. E exatamente ela, uma kardecista, que Deus levantou para me ajudar a concluir o trabalho desse CD. E amados, foi tremendo, porque os crentes poderiam fazer até a irmã, o casal, a irmã que tinha condições muito bem, graças a Deus, vive bem de vida, financeiramente muito bem. Disse assim: eu vou morder minha língua assim tu cantar. Meu Deus, Jesus. Crente, meu Pai. Duvido, tu com essa voz, tanto mais amada. Mas eu tinha um grupo musical, amada. Minha voz está muito cansada, fica muito. Por isso que eu não queria pregar. Devido muito, assim, cuidar muito da voz, a gente não é que canta, não fala muito, não grita. Ai meu Deus do céu, o que eu grito, o que eu canto, o que eu faço. Aí ela duvidou, Irã.
lá já de São Paulo, né? Não botou fé. Eu disse, a senhora vai morder sua língua? Eu disse, a senhora vai morder sua língua. E aí, quando concluí o trabalho que eu peguei, eu dei uma cópia para ela. Quando ela colocou no carro dela, o marido dela que ouviu, ela disse, Erivaldo, eu mordo minha língua. Eu disse, não disse? Agora dê glória a Deus com a língua mordida? Ai, Deus. Tu crê que alguém vai morder a língua? Tu crê? Tu crê que Jesus vai fazer alguém morder a língua? Porque duvida do que Deus vai fazer, crente. Duvida, pastor Irão. Duvida, e deixa dá para piorar, é crente que duvida, irmão. Crente que duvida, irmão. Aonde a gente tem que confiar nos irmãos na fé e os próprios irmãos na fé que puxam o tapete para a gente cair. É verdade. Olha para aí. Os próprios crentes na fé puxam o tapete. É mesmo assim. Ela mordeu a língua, né? E assim Deus honrou e foi uma bênção, graças a Deus. Grande foi o levante, misericórdia, Deus do céu. Grande foi na terra, né? Para quem não sabe, mas grande investida diabólica veio contra mim, só por conta desse trabalho de adoração ao Senhor. Foi tão glorioso que eu estava tão indignado com tantos crentes que não ajudam a obra de Deus, que não investem, que o Senhor me deu uma revelação, usando a boca do meu menino na época, Miguel, e eu dormi. Quando eu dormi, eu sonhei, aí meu filho estava na cama, e a gente brincando, eu olhei para ele assim, e o Senhor, na boca do meu menino, disse assim, está difícil, não é? Mas eu vou lhe ajudar. O Senhor usou a boca do meu filho para dizer essa palavra, e depois demonstrou uma mão me entregando um envelope assim, ó. Eu, eita glória! E aí Deus levantou a irmã Kétima, e ela era kardecista, e ela passou o cartão, aleluia. E Deus fez o milagre acontecer, crente. Porque os crentes fecharam a mão. E Deus levantou, olha, quem eu nem sonhava. Aleluia. E fez. Aí, esse ano deu cultação em graça, não foi? Louvei a Deus por essa vitória. A gente está na igreja, fez cultação em graça. E foi uma bênção para a glória do Senhor. E outra oportunidade eu canto, não é? Eu mandei o link para... A senhora viu? Pronto, é aquele louvor ali que é o carro-chefe do CD, Majestade Santo. E eu ia cantar, mas outra oportunidade eu canto, por causa da hora. Mas eu quero dizer uma coisa em cima desse texto que a gente leu em 1 Coríntios 1, da parte de Paulo. Que Deus levanta pessoas insignificantes, que eu e você nem imagina que a nossa vitória vem da mão dessa pessoa. Minha esposa, ela contou um testemunho e depois ela mandou o vídeo, o pastor dizendo que um casal, o filho perguntava, mãe, os casais têm aliança no dedo e por que vocês não usam aliança? Aí ela disse, é porque é muito caro, meu filho, não tem dinheiro para comprar aliança de ouro. E assim ela orou para que Deus usasse um grandão, pessoa rica, alguém de posse, para ajudar Iraldo a comprar aliança. Deus use alguém de posse, Senhor, alguém grande, para a gente ter aliança de ouro. E o Senhor ouviu a oração. E assim ela andando no centro da cidade, ela caminhando, um mendigo veio falar com ela e ela já estava nesse aperto. Ela olhou e sangue de Cristo tem poder. O mendigo já rebaixou, não é? Mas não, irmã, não vou fazer nada com a senhora, não. É que eu tenho um negócio aqui para lhe dar. Eu achei, tome. Aqui tem aliança, ela escapa no seu dedo. E quando ela olha, abre, era um par de aliança de ouro. Quando ela pega, uma aliança era grossa e ela coloca no dedo dela e cabe certinho. Aí ela chega em casa, diz pro marido, quando coloca a aliança no dedo do marido certinho, olha pra aí. Ela não pediu para Deus levantar alguém grande. Olha quem Deus levantou, o mendigo. O mendigo, alguém grande. O mendigo. Tu crê que Deus vai te surpreender? Eu creio, Jesus. É isso, com base nesse texto. Não observai a vossa vocação. Observe a minha, a sua vocação. Nós somos vocacionados por Deus em Cristo. Jesus nasceu na manjedoura, lugar de manjar, dos bichos comerem alimento. Foi colocado ali, na estrebaria. Em Lucas diz que Jesus era um sinal de contradição. Olha, rapaz, ninguém dava crédito não, ninguém dava valor para Jesus.
mas Deus estava na terra. Aleluia. Observa a minha tua vocação. Não queira ensinar Deus a trabalhar. É verdade. Não queira. O pastor Iraldo fez uma reforma na congregação e gastou o quê? 3 mil, foi 8 mil reais. Aí eu disse, aí Iraldo, como é que eu vou pagar? Aí ele disse, eu vou ter na conta de Jesus. Ele não vai pagar. Os crentes fechando a mão, fechando a mão, fechando a mão. Iraldo passava, o pastor Iraldo passava pelo armazém e o dono, irmão, o pastor Iraldo saía. E o dono do armazém, irmão, cadê o dinheiro? Jesus vai pagar. Do nada veio uma mulher sem ser crente. Vai pegando aí, crente. Glória, aleluia. Perguntou se estava tudo bem. E o pastor, está bem, está tudo bem mesmo. A gente só está com as contas aqui para falar. Conta? Quanto é a conta? É tanto, me dê. Eita. Foi lá e pagou. Seu pastor dá R$1. Olha meu filho, tem glória para ele. Eita, Jesus está presente. Aleluia. Pagou, seu pastor dá R$1. E Deus levantou quem? Uma mulher do mundo que não toma ceia, que não evangeliza, que não vai para a consagração, que não vai para a doutrina, que não faz nada, mas ela tem um coração de fé e o Espírito Santo olhou e disse, eu vou te usar para não deixar o filho do Senhor envergonhado. E o Espírito Santo foi lá, inquietou e ela tinha condições, Deus abençoou e pagou. Aleluia. Glória a Jesus. E ele foi todo assim distribuído só diretamente de banco para banco. Todas as empresas receberam o dinheiro e disse assim, como é que foi isso? O senhor está aqui e o dinheiro já foi pago desde ontem. Tu crê que vai ter surpresa? Aleluia, eu creio. Vai ter surpresa, vai ter gente te abraçando e te dizendo, eu não acreditei. Mas é assim que Deus escreve a tua história e cala os teus inimigos de uma vez. Quem crê que vai ter surpresa? E é boa, pastor Iraldo, é boa, surpresa é boa. Aleluia. A nossa vocação é não querer entender os mistérios de papai. Irmã Késia. Aí Paulo diz, não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Deus está preocupado com anel de doutor, com doutorado, com mestrado, com pepereiro, com pivapado. Deus está preocupado com quem é eloquente ou deixa de ser. Deus está preocupado com isso, porque nada disso encanta o Senhor, pois Ele é o dono da sabedoria. E se Ele retira a sabedoria humana, o que é do homem? A Bíblia diz no livro do Êxodo que foi Deus que deu sabedoria para os homens confeccionar o tabernáculo. Foi Deus que deu sabedoria lá em Gênesis para o homem confeccionar o ferro. Foi Deus que deu sabedoria para o homem confeccionar instrumentos de corda para louvar e engrandecer o seu nome. Quem é o homem se Deus tirar a sabedoria? É um zero à esquerda. Lembre de Naamã, leproso, que Deus usava para derrotar os exércitos inimigos da Síria, mas era leproso. E quando ele foi para Israel, Eliseu disse, vai para o Rio Jordão, te banha 7 vezes, vai segurar da lepra. Hermano e Farpar, rio maravilhoso, para que eu vou para esse Rio Jordão? Aleluia, mas é lá, terra assim, é lá, é lá. E o Rio Jordão é a tipologia de Jesus, porque o Rio Jordão era muito barrento. Boa parte do Jordão hoje, ele é bem cristalino, mas boa parte ainda é barrento. É um rio totalmente desprezado, desprestigiado, descredibilizado. Tem tantos rios maravilhosos, eu vou fazer o que nesse barreiro aí? Mas é lá o teu milagre. É lá. Aleluia. É lá onde a tua lepra vai sair na mão. Aí o servo disse, ô Senhor, creia no profeta, é só um banhozinho. Ele vai lá, tira a roupa, toma um mergulho. Se levanta, nada, mas é 7. Toma o segundo, nada. No 7, diz a Bíblia que quando ele levanta, a pedra ficou como de bebê. Olha para aí. Mas foi aonde? Num lugar totalmente desprezível, totalmente crédulo. Mas é ali que o milagre está. O Senhor nos ensina que aonde Ele vai operar o milagre que eu e tu precisa, é um lugar que tu e eu às vezes passa, não dá nem valor.
A sabedoria de Deus não é nossa não, crente. Às vezes tem que ir para o Rio Jordão, descer no barreiro, para um milagre acontecer. Aleluia. Por isso que nessa noite Paulo diz: Deus não escolhe segundo os sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos. Deus não vai usar prefeito, ele pode usar, mas não vai usar Lula, não vai usar Raquel Lira, não vai usar João Campos, não vai usar deputado, vereador, desembargador, ninguém da autarquia. Eita, glória a Deus. Aleluia. Nenhum dos poderosos, para que ninguém se gabe. Se não fosse eu, até crente metido, eu disse, tinha uma irmã, um casal, e a irmã disse que ia morder a língua por causa do CD, e tinha condições. Só para você ter ideia, eles têm uma casa em Maragogi e alugou para carnaval. Só na Lapada ganharam 16 mil reais de uma família para passar férias. Tem condições ou não? E o meu CD foi 5.500. Eu não paguei R$1, aleluia. E ela não mordeu a língua? Mordeu. Quer dizer que tem até crente que Deus abençoa, mas fecha a mão. Pirangueiro. Aquela mão de figa. Está amarrando. Mas se amarra, Deus também amarra. Deus também amarra. Aleluia. Glória a Jesus. Crente pirangueiro. Que pode fazer porque Deus abençoou. Mas aqueles crentes não podem ver dinheiro. Vamos ficar nervosos. Não pode ver dinheiro. Não pode ver dinheiro. Não pode ver dinheiro. Cuidado nessa noite, viu? Cuidado. A avareza toma conta do coração. Não pode ver dinheiro. Olha. Será que é Deus? Deus já deu a ordem e fez o coração, ó. Aí tu não ajuda, Deus diz, então fica quieto. Vou levantar agora alguém para socorrer, seja a igreja, seja o crente, o irmão, a irmã. Agora Deus depois vai cobrar lá, porque ele já deu ordem. Aleluia, glória a Jesus, eu creio. Tu crê que ele já deu ordem? Tu crê que ele já deu ordem, crente? Aleluia. Alguém fecha o coração para não lhe ajudar. E só aguarda o resultado depois, porque fechou o coração. Aleluia. A mão do Senhor pesa. Deus não usa poderosos. Olha Paulo diz aqui: em vez disso, Deus, o soberano, escolheu as coisas loucas deste mundo. Tu imaginou que coisa louca desse mundo? Louca. Aleluia. É um bêbado na rua, é um mendigo na rua. Glória a Jesus. É um pé rapado, é uma pé rapada, pastor Hidalgo. É alguém que está na cachaça. Glória a Deus. É alguém que tu nunca imaginou que viria alguma coisa dali. Tanto é que Natanael disse para Filipe, quando soube de Jesus, ele é de Nazaré. Vem alguma coisa boa de Nazaré? Vem para ver? Vem. Nessa noite o Senhor diz, vem para ver? Vem. O que vem de Nazaré é coisa surpreendente, é maravilhosa. Aleluia, aos nossos olhos. Dê glória para Jesus. As coisas loucas. Olha a sabedoria de Deus para confundir as sábias. Diga para o irmão, diga. Não queira ser sábio não. Diga. Porque se você querer ser sábio, vai saber demais, vai querer ensinar a Deus a trabalhar. Vai se achar, vai se sentir metida, vai confiar na sua habilidade. O apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios que ele estava com um espinho na carne e orou 3 vezes para Deus tirar o espinho, porque Satanás mandou o mensageiro para esbofeteá-lo. E ele disse que Deus falou: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí ele disse: quando eu penso que eu estou forte, eu estou fraco. Quando eu penso que eu estou fraco, aí eu estou forte. Para o poder de Deus se manifestar. O que é que Paulo está ensinando aqui? A minha habilidade não serve de nada. Quando eu disser que eu sei fazer, quando eu disser que eu sei resolver, quando eu falar que eu tenho capacidade, o Espírito Santo diz assim: agora faz sozinho aí, ó. Eita, glória a Deus. Aleluia, glória a Aí eu Deus. sou forte porque eu tenho habilidade, eu tenho conhecimento, eu tenho profissão, eu tenho tantos anos de experiência. Aí o Senhor vai dizer: então faz sozinho. Tu és forte, então faz sozinho. Aí quando eu penso que eu sou fraco, aí o Espírito Santo mostra: tu não tem, tu não pode, tu não é. Paulo mesmo diz em Atos 17, 28 que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Vou repetir: em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Vou repetir: em Deus nós vivemos, nos movemos
e existimos. Só estamos aqui porque o Senhor quer. Só respiramos porque Ele quer. O Senhor cantou porque Deus quis. Eu estou pregando porque Deus quer. O pastor Irão está aqui porque Deus quer. A igreja está aqui porque Deus quer. Ninguém se acaba de nada. É Deus que autoriza. Vive e vive. Anda e anda. Te mexe. Aí tu se mexe, crente. Porque quando Ele quer travar alguém, bota na cadeira de roda, bota paraplégico, tetraplégico e não mexe nada. Fica ali duro. É Deus mostrando. Só mexe. Se eu quiser, só anda. Se eu quiser, só fala. Se eu quiser. Deus lá no Monte Sinai, quando se revelou para Moisés na sarça ardente, Moisés, eu não sei falar, sou pesado em língua. Aí Jeová disse: quem fez a boca? Quem fez o surdo? Quem fez o mundo? Não fui eu? Vai, Moisés, porque sou eu que dou a palavra para pregar, sou eu que dou a visão para enxergar. Meu Deus, sou eu que dou ouvido para ouvir, sou eu que dou pernas para andar, crente. É Jeová, é o Rei da Glória nele. Abra a boquinha, glorifique. Você está falando, você está respirando, você está andando. Às vezes as pessoas não agradecem. Tu na luta, tu na prova, meu Deus. Agradece, tu dormisse, tu acordasse. Tem gente agora com mangueira na boca, com mangueira dentro do corpo, tá lá no hospital do câncer, gemendo. Daqui a pouco vai pro caixão e tu e eu está aqui sentado. Pode falar, pode ouvir, pode marchar, pode cantar, pode exaltar. Agradeça, agradeça. Você pode comer de tudo. O pastor Iraldo não pode porque o diabetes pegou ele, mas ele não pode, está restrito em algumas comidas. Mas tu e eu pode comer de tudo. E tem gente que não pode comer nada. E tu pode comer de tudo, crente. Bendito é o teu nome, Jesus. Oh, glória a Deus. Não se gabe na sua sabedoria. A irmã Késia veio e quando veio o carro deu uma pane aqui logo na esquina. Se preocupou e chamou o rapaz aqui, empurra o carro para frente, empurra o carro para trás, a bateria pega, glória. E a gente orando ali, pastor Iraldo orando, repreendendo todo o mal. E o carro pegou, aleluia. Mas eu sei dirigir, eu sei resolver. Até que pode, mas dentro do texto, quando Deus quer mostrar, não pega, não pega. Eu conheci um pastor, João aqui, mas o nome dele é John, veio da África. E quando ele disse, Deus é grande, irmão, ele pregando lá na África, no meio daquelas feitiçarias, Deus fez o carro andar sem motor, irmãos. Aleluia. Até a vila que ele queria. Quem crê? Eu creio, Jesus. Deus fez o carro andar sem motor. Deus já fala para Pastor, eu disse, Deus fez o carro andar sem motor, pastor. Ele não viu, não teve como era aquilo, mas foi-se embora. Aleluia. Porque Deus faz. Aleluia. E o carro andou sem glória. A gente foi para um culto, deixa eu contar. A gente foi para um culto de ação de graças com o pastor Alex aqui em Roda de Fogo. E quando terminou a gasolina, eita Jesus, foi-se embora. De Roda de Fogo, disse, não, tem um posto aqui na Bidia pertinho. Quando chegou lá, fechado. E o carro estancou. Aí o marido dela, e agora? Eu disse, meu Deus, tem um posto lá depois de Ceasa, na BR-101. Depois de Ceasa, tem um posto. Vamos embora, não vai chegar não. Vai empurrando. Aí, não, dá um glória aí, não, dá um glória. Tá repreendendo. Vai, Senhor, empurra esse carro. Chega lá. O carro chegou até o posto sem gasolina. Levante a mão de glória pro Senhor. O carro chegou sem gasolina. Quando parou lá, aleluia, já deu tempo de ir até pro posto assim, ó. A bomba abastecer. Eita Jesus, é quando encheu de gasolina e foi embora. Mas andou sem gasolina. Só quando chegou lá. Ô glória. Deus não quer a minha, a tua sabedoria, não. Senão a glória é minha, tua. Aleluia. Lembra de Gideão? Deus disse, tem 32 mil. Não é assim? Lá em Juízes, Deus disse, pega esse povo para beber. E você, quem beber como um cachorro, olhando para um lado do outro, separa. Quem vão meter a mão na água e beber lambendo, separa. Gideão tinha 32 mil contra os midianitas. Estou forte. 32 mil.
homens, o que são os midianitas? Aí Jeová, para que nenhuma carne se glorie contra mim, dizendo, foi a minha mão que me livrou, pois se pôr para beber água. Eu vou dizer quem vai contigo e quem não vai. Aleluia. Tu crê que nessa noite Deus separa? Eu creio. Isso aplica a igreja literalmente, separa. Que tem crente covarde, Aleluia. Glória a tem que não quer fazer nada, ele separa. Tu vê cara, mas Deus vê o coração. Tu vê a aparência, mas Deus sonda o Aleluia. coração. Glória a Jesus. Deus sabe a intenção. Aleluia. Glória a Jesus. 300, mas tinha Zé Peixeira, Zé Facada, Espírito Bucilina, tapa na orelha, pé no bucho, mão na cara, mas tem canta, tem buzina e tem tocha. Aleluia. Bota esse povo pra marchar. E Deus fez os midianitas se matarem só com 300 homens. Mas o próprio Deus disse para que eles não se gloriem, se gabem, dizendo, foi meu poder, que força ali é poder, foi minha autoridade, eu dizer nada, quero nenhum. Voltou a reca, só tinha 300 homens de coração corajoso e que glorificavam o Senhor. Glória a Deus. A vitória vai vir de pouca gente. Eu creio, Jesus. O pastor precisava pagar a reforma do templo, 8 mil. Cadê os crentes? Tudo uma mirrada. Deus só usou uma pessoa para quitar a dívida. Eita. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Era só fazer assim no celular, fazer assim, ó. Aí você está fazendo o quê? Estou transferido. Tu crê que vai ser transferido? Eita, eu creio. Glória a Jesus. Diga pro irmão, diga assim, se tu se calar. Se tu se calar. Diga, se tu se calar. Repita, Deus, se você se calar, Você se calar. Deus vai levantar alguém no teu lugar. Deus vai colocar alguém no seu lugar. Aleluia. Tem condições de fazer, mas não faz. Deus vai levantar outra pessoa e vai fazer. E vai honrar a sua fé. Nesta noite, Deus é Deus de honrar a fé deste culto. Você vai Aleluia. voltar para Glória a casa, Jesus. sabendo que tem alguém no coração de Deus que vai lhe encontrar e algo vai ser resolvido. Quem crê? Ah, como eu creio, Jesus. Deus já tem alguém no coração que vai mudar no seu caminho e o que você está precisando vai ser resolvido. Não sei o que é, você sabe, mas Deus já tem alguém no caminho para lhe encontrar. Tu crê, crente? Glória a Deus. Vamos terminar para ficar tarde. Aleluia. Ele escolheu as coisas fracas. Veja, para confundir as sábias. Quando tu pensa que tu é forte, feito Paulo, tá fraco. E seja fraco mesmo. Senhor, eu posso. Senhor, eu consigo. Senhor, eu tenho conhecimento. Senhor, eu tenho amizades que podem resolver. Aí Deus diz, então vai, chama. A glória vai ser dele. Quem vai aparecer essas pessoas. Mas se tu deixar eu trabalhar, vou mostrar a minha glória. E qual a intenção de Deus? Que todos conheçam o Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Que todos venham para Ele através desse milagre. Agora, se você for atrás, quem vai ser conhecido é você. Ainda vai dar glória a Deus, mas Deus não vai receber, porque você meteu a cara. Tem coisas que Deus quer que a gente ande e faça, mas tem coisas que Deus quer que a gente se sente. Se sente. Aleluia, glória a Jesus. Foi para as irmãs cantar aqui, sossegai, sossega, porque Ele deu ordem para o vento se acalmar e o mar. Aleluia, glória a Jesus. Sossegue. Porque se você gritasse contra o vento, ele não ia obedecer. Não tem autoridade. Mas o Criador do vento disse, cala-te. Aleluia. O vento respeitou o seu Glória a Criador. Jesus. Mas os discípulos, se soubesse fazer isso, metia a cara, ficariam envergonhados. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis. Você sabe o que é desprezo? Desprezo é o sentimento de nojo. Desprezo é o sentimento de humilhação. Quem é desprezado, ele é humilhado. E se você desprezar, você está humilhando e dizendo a alguém que você tem nojo dessa pessoa. É o repúdio a alguém. Mas olha como Deus trabalha. Quem é desprezado, passa e você tem nojo dessa pessoa. Tem repulsa dela. E o sinônimo do desprezo é amargura. Pessoa amargurada com a outra. Porque quem despreza o outro tem amargura contra o outro. E despreza porque o coração está amargurado. Ressentimento ali no coração. Não quero conversa.
Aí Paulo diz, mas Deus levantou justamente pessoas desprezíveis, que o mundo tem nojo, Glória a Deus. que o mundo não quer nem conversa. Aí Jeová, mas eu quero, vem. Glória. Aleluia. Glória a Jesus. Eu quero. Oh, glória. E as que nada são para confundir as que são, para que uma carne se glorie. Tu e eu tá nesse meio aqui, ó. Tu era desprezado, vil, imprestável. Aleluia. Muitos desprezavam a gente. Glória a Jesus. Pastor Heraldo, sim, meu Deus do céu, se ele contar a vida dele, não prestava para nada. Aí Deus, eu quero, vem, eu te quero, vem dar um banho de sangue, vou encher do meu espírito e tu vai ser uma bênção. Mas aplicando a quem Deus levanta para socorrer, crente, Deus trabalha nessa linha aqui. Nesta noite vai vir uma vitória de onde você não imagina. Vai vir um socorro dos céus de onde você nem imagina. E eu concluo, a Bíblia ensina que Davi, contra os amalequitas, eles invadiram a cidade de Ziclag, 1 Samuel capítulo 30. Levaram as mulheres, levaram os filhos. E o exército de Davi, quando voltou, queria matar Davi. Davi vai orar e pergunta ao Senhor se deveria perseguir. E Deus disse, você vai e vai trazer tudo de volta. Aleluia. E quando Davi vai atrás, encontra um egípcio no caminho. 3 dias sem comer e sem beber. E ele disse que ele foi abandonado porque estava doente pelos amalequitas. Davi pergunta, tu vai me ajudar? Vou te ajudar se não me matar. Vou te matar não. Aí deu passa. E a Bíblia diz que recobrou o ânimo dele. E ele leva Davi até o arraial dos amalequitas. E Davi invade com exército, mata, traz as crianças de volta, traz as mulheres de volta. E como Deus disse, tu vai e vai trazer tudo de volta. Aleluia. Quem colocou aquele egípcio 3 dias sem comer e sem beber? Foi Deus. Foi o Senhor. Para no caminho de Davi, Deus usar ele para dar vitória a Davi. Estamos em Cristo, melhor que Davi. Aleluia. E o Senhor Jesus já tem egípcio que tu e eu nem sonha. Lembra dos 4 leprosos lá no livro dos reis? Deus usou os leprosos. Eles disseram, a gente está fora de Samaria, passando fome. Lá dentro todo mundo está com fome. Vamos para o arraial da Síria, se deixar a gente ver, a gente viva. Porque hoje é dia de boas novas. Quem crê que hoje é dia de boas novas? A gente não pode ficar aqui. Os 4 se resolveram, fizeram a reunião e foram se arrastando até o arraial da Síria. Quando chegou lá, estava lá o banquete. Ó. Tinha roupa, tinha comida, não tinha mais ninguém. Comer, encher o bucho. Isso não é certo. Vamos falar para o rei Jorão que tem comida no arraial da Síria. Quando ele vai e conta, eles não podem entrar, porque são leprosos. Ele avisa o rei manda investigar para ver se é verdade. Volta e diz, é verdade, rei. E assim a Bíblia diz que o povo faminto de Samaria, pela boca de Eliseu, Deus disse, amanhã, por estas horas, haverá comida em Samaria. O capitão disse, se Deus abrir janela no céu, isso vai acontecer. Eliseu disse, porém tu vais saber, mas tu não vai provar. Tu crê que vai ter gente fora do milagre? Tu crê, crente? Tu crê, crente? E quando o povo soube da notícia boa, e ele na porta foi atropelado e morreu pela palavra de Deus na boca de Eliseu. E Deus deu vitória através de 4 leprosos. Aleluia! Bendito é o teu nome, Jesus. Um egípcio. Aleluia. Pessoas que não são nada, ralé, lixo para a sociedade. E o Espírito Santo diz, mas eu vou levantar. Aleluia! Nesta noite, aqui eu concluo. Deus vai impactar cada coração que aqui está. Deus vai impactar o seu coração. Para que você nunca despreze ninguém. Para que você não se sinta melhor que ninguém. Porque tem muito crente metido a besta. Não tem que pisar nem no chão. O xodó de Jesus. O bibelô de Jesus. O bibelôzinho de Jesus. Que terrível. Esse sentido. A 4ª pessoa da Santíssima Trindade. Aleluia. Mas Deus vai impactar o seu coração. Deus mostrou o pastor Heraldo. E quando ele está no negócio, ele levanta quem ele quer, rapaz. Deus levanta quem quer. E se Deus está no negócio, se prepare para a surpresa. Aleluia. Que ela é boa. Fique de pé. Não está rodeio na palavra não. O negócio é esse aqui. Deus vai impactar o seu coração.
E vai mostrar a você, meu Deus, olha para isso, eu preciso ser mais unido. Eu estava com um problema no Detran. O Detran tomou minha habilitação. Eu tenho que fazer tudo de novo. Meu Deus, meu Pai. E eu orando, eu pedindo oração. Jesus me ajuda, me ajuda, me ajuda. O Espírito Santo diz assim: vou usar a sua mãe para lhe ajudar. Eu disse: eita Deus, eu creio. Minha mãe chama muito palavrão, fuma. Minha mãe não quer saber dos crentes. Ela crê em Jesus do jeito dela. Mas minha mãe chegou e disse: toma, para inteirar aí. Deu R$1.500 para poder ajudar na habilitação. E o Senhor disse a mim que ia levantar ela. Vou tocar no coração da sua mãe para lhe ajudar. Veja, é do mundo. Chama palavrão, não dá no gibi não, viu? Fuma. Minha esposa sabe. Terrível. Iraldo conhece minha mãe. Pastor Iraldo. Mas Deus disse: vou tocar no coração dela. Eu pedi oração à igreja. E tem crente que pode ajudar. Fechou. Aleluia. Glória Ao Espírito Santo, eu vou tocar no coração dela. E tocou, Iraldo. Tocou. Paguei a advogada foi um trambique, perdi a causa, fiquei 2 anos mofando, perdi a causa, vou ter que fazer tudo de novo. Advogado, ó, sumiu. Comeu dinheiro e sumiu. Mas o Senhor vai me ajudar. Eu vou voltar aqui com a minha habilitação, né? Glória. Glória a Jesus. Mas eu quero terminar dizendo: as coisas loucas e vis, desprezíveis, são essas que estão no coração do Senhor. Deus está trabalhando confundindo a terra. Aleluia. Você às vezes espera de alguém que pode, mas não vai fazer não. Que se embaraça com as coisas da terra, se embaraça. Tem, mas não faz. Mas o Senhor, tem gente que tu pensa que não tem, e tem, e vai fazer. E outra coisa, é porque o pastor não me permite eu falar, né? Ele me dá liberdade de eu dizer que Deus levantou essa senhora e abençoou. Mas ela se gabou? Ela se amostrou? Não tirou nem foto, nem Face, Instagram, Facebook. Nem foi eu. Diga que nem fui eu. Olha para aí. O que os crentes querem fazer, quer postar. Mas olha quem Deus levanta. Não quer nem aparecer. Não tem mais alguma coisa para eu pagar? Por quê? Tem mais alguma coisa para eu pagar? Meu Deus do céu. Tu crê que vai ser resolvido isso aí? Eu creio, Deus já tem alguém no coração. Aleluia. Glória a Deus. Já tem alguém no coração. Hoje é sábado. Creia que no próximo culto você vai voltar para agradecer. Aleluia. No próximo trabalho você vai voltar para agradecer, porque a gente também vai voltar e dizer: foi feito, aleluia. Deus cumpriu. Aleluia. Assim. E o Senhor fez. Depois daquele sábado, o Senhor selou. Daqui para essa semana, até sábado que vem, uma semana aí, que o Senhor tem alguém no coração e vai lhe surpreender. Abre a tua mão, porque o varão ele está colocado. Aquela importância para fazer você cantar. Aguarda tão somente o chamado naquele lugar. Você vai dizer: foi Jeová Jireh que veio naquele sábado me presentear. Decretado está a tua vitória. Aleluia. Eu Decretado está a tua vitória, decretada hoje está. A boquinha, primeiro glória para o Senhor. Glória. Deu segundo glória para Ele. Deu terceiro glória para Ele. Deu quarto glória para Ele. Deu quinto glória para Ele. Deu sexto glória para Ele. Só para o culto e ação de graça que tu já prometesse. Sela com o sétimo glória, crente. Aleluia. Glória a Jesus.